O Galo ganhou, hein? E o Galo venceu, o Atlético venceu e de virada. E que jogo, Cabidão, que jogo, Vinícius Grisse. De entretenimento, uma emoção de uma virada, mas o Atlético teve uma dificuldade, hein? Teve dificuldade no começo do jogo. Como joga o senhor Felipe Coutinho, que teve uma certa liberdade. Vou falar uma coisa pra vocês. Como é que chama o pontinho do Vasco? Emerson Rodrigues. O Flávio, árbitro, pipocou em não expulsá-lo. Pipocou. O que você tá falando isso, CJ? Ele levou a mão direita no bolso, que eu vi, eu estava em campo. Meteu a mão no bolso. Meteu a mão no bolso. Quando viu que o jogador já estava amarelado, tirou. E ninguém tá me falando isso não, viu, Flávio? Você pipocou de expulsar o jogador vascaíno. Mas fez certo. Mas fez certo. Se fosse outro jogador, ele iria fazer errado então. Porque ele já tinha dado amarelo e ia dar cartão. Mas ele tá certo de respirar. Então nem leva a mão no bolso, porque no lance seguinte, o Hugo Moura, primeira... É um instinto, né? Tal! Ele já... É porque ele tinha acabado de avisar que ele ia dar cartão por causa do rodízio que o Vasco estava fazendo. Aí o Emerson fez a falta na sequência. Mas ele tinha acabado de tomar um cartão bobo, inclusive, que ele ficou na frente da bola na cobrança de falta 30 segundos, 1 minuto antes. Acho que foi bem o juiz. Mas ele pipocou de fato, ele botou a mão no bolso. Botou a mão no bolso, mas enfim. Se pipocou, a melhor palavra. Qual é, então? Repensou depois de meter a mão no bolso. Algumas faltinhas também, eu não sei. Mas o árbitro, então, não interferiu no resultado, né? Aquela coisa de, tipo, anular, gol, prejudicar a equipe A ou B, mas eu achei a arbitragem fraca. E o jogo? Você achou fraco, Gris? Esperava mais? Achei o jogo bom. Primeiro tempo achei muito bom. Segundo tempo achei que caiu um pouco, e aí é meio que natural, pelas circunstâncias do que aconteceu, por ser o primeiro jogo e tudo mais, acho que é meio... natural. Eu acho que dá pra dividir o jogo em algumas partes ontem, né, CJ? Eu acho que os primeiros 25 a 30 minutos, o Vasco foi muito bem. Muito bem. Surpreendeu. Porque o Vasco conseguiu definir a velocidade do jogo, né? Escolher a velocidade que o jogo ia ser jogado. Acho que a estratégia do Vasco funcionou muito bem ali nos primeiros 25, 30 minutos. O Vasco conseguiu marcar muito bem pelos lados, né? Muito bem, tanto o Puma como um meia ponta pela direita, quanto o Emerson Rodrigues do lado esquerdo. Eles ajudaram muito ali os laterais, o Atlético não conseguiu se sobressair pelos lados, que é onde esse time do Milito costuma jogar melhor. E o Vasco conseguiu dar velocidade ao jogo quando tinha espaço para correr, como foi no lance do gol, e aí teve mais umas 2 escapadas em contra-ataque que o Vasco tentou acelerar e acabou não tomando a melhor decisão. Mas principalmente tirar a velocidade do jogo quando achava que precisava tirar a velocidade do jogo. Conseguindo algumas posses mais longas, trocando passes ali sem muita... necessidade de ir ao ataque de qualquer jeito e também parando o jogo com faltas, né? Que é um recurso do jogo, um recurso que faz parte do jogo, e o Vasco usou isso muito bem ali nos primeiros 25, 30 minutos para travar o jogo, para não deixar o Atlético entrar dentro do seu campo e ficar mais confortável, né? Dos 25, 30 em diante, o Atlético percebeu que não estava conseguindo jogar pelos lados, e aí tem 2 pontos para o Atlético não ter conseguido jogar pelos lados ontem. Acho que tem um pouco da marcação do Vasco, né, da forma como o Vasco se defendeu e de conseguir bloquear muito bem ali. E acho que tem um pouco da escolha do Milito pelo Rubens na lateral e o Arana no meio, né? Uma escolha um pouco fora daquilo que a gente imaginava, né? A gente falou aqui, a gente cogitou já antes do jogo contra o Fluminense da possibilidade de entrada do Rubens, mas acho que todo mundo, quando falou, imaginava o Rubens no meio e o Arana na lateral. E acho que isso tirou um pouco da amplitude do Atlético. O Arana jogou mais por dentro, fazendo ali o papel de um meia esquerda e não de um meia ponta pela esquerda. E o Rubens não deu muita amplitude pelo lado. E eu confesso que eu não sei o quanto isso foi estratégia do Milito e o quanto isso foi porque o Vasco se defendeu muito bem nessa questão da amplitude. Mas ontem o Atlético não conseguiu abrir o campo, né? O Rubens não é um jogador tão paciente como o Arana para ficar esperando essa bola muito aberto, mesmo que ela não vá chegar. E acho que o Atlético teve um pouco de dificuldade por conta disso. Acho que não foi muito bem a estratégia de ter o Arana no meio e o Rubens na lateral nesse sentido. Mas quando o Atlético percebeu que estava difícil de jogar pelos lados, o Atlético passou a jogar muito por dentro. E o Hulk e o Paulinho próximos, né? Algo que a gente já falou muitas vezes aqui. O Hulk e o Paulinho eles se entendem muito bem. E quando eles estão próximos um do outro e tem um pouco mais de espaço, porque como o Vasco tinha muita gente para marcar os lados, tinha menos gente para marcar por dentro. É o cobertor curto que a gente sempre fala aqui. E o Atlético começou a se desenvolver muito ali por dentro, com o Hulk e com o Paulinho, gerando vantagem a todo instante.
diante dos jogadores do Vasco, né? Conseguindo tocar e sair e gerar espaço. O Atlético fez 2 gols, poderia ter feito o terceiro ainda no primeiro tempo, não seria nenhum absurdo se tivesse feito pelo volume que conseguiu colocar. E ali foram esses 15, 20 minutos finais do primeiro tempo, foram os minutos onde o Atlético conseguiu ter o domínio que a gente viu contra o Fluminense, né? O domínio e o controle que a gente viu contra o Fluminense, que a gente imaginava que pudesse se repetir ontem. No segundo tempo, eu acho que foi um segundo tempo de 2 times que queriam, mas não muito. Sabe aquele negócio de se der eu vou, mas se não der tá bom pra mim? Sim. Acho que ficou meio bom pros dois o resultado, porque o Atlético não queria correr o risco de levar o gol de empate, que seria meio trágico assim pelo que foi o jogo, e quase levou no fim, inclusive, nos últimos 4, 5 minutos o Vasco conseguiu colocar uma pressão, e o Vasco também não queria se arriscar para tentar o empate e correr o risco de tomar o terceiro, que praticamente definiria ali uma classificação para o Atlético, né? Então acho que o segundo tempo caiu um pouco de ritmo. Acho que a entrada do Vargas no lugar do Arana foi muito ruim para o Atlético. Primeiro porque o Vargas entrou muito mal no jogo, completamente disperso, e segundo porque tirou o Paulinho de perto do Hulk, né? E aí o Atlético não conseguiu mais jogar por dentro, continuou sem conseguir jogar por fora e perdeu um pouco do volume, ainda que tenha tido as melhores chances no segundo tempo para fazer o terceiro gol, tenha ficado mais perto de fazer o terceiro do que de levar o segundo. Mas acho que foi um resultado justo, um primeiro tempo muito bom, de jogo muito bom, no segundo tempo nem tanto, e uma atuação ok para boa do Atlético. Acho que teve alguns bons momentos e alguns momentos com um pouco mais de dificuldade. Sei que muitos vão elogiar, vi inclusive que foi eleito por vocês ontem o melhor jogador em campo. Não, mas pra mim não foi. Mas acho que o Arana foi muito mal como meia, apesar de ter decidido o jogo. Sim. Um gol e uma assistência. Mas não é ali que ele tem que jogar pra mim. O Arana Não acho que foi uma e boa o Paulinho solução. acho que ficaram empatados, não é isso? Foi Exatamente, um voto pra cada, e salvo engano... acho Eu que foi- votei no Batalha. Você votou no Batalha, Isso. eu votei no Arana. Então eu acho que Foram assim, foi cada um votou foi distribuído, em um, foi bem distribuído. Não, né? não conseguimos eleger um único no voto, É no porque voto curioso, unânime. No final das contas, ficou muito condicionado pelo que aconteceu Claro. pelos lances decisivos, né? E o Arana acabou decidindo o jogo, de fato. Ele fez um gol e deu passe pro outro. E eu vi muita elogio ao Arana e muita crítica ao Hulk. Pra mim, o Hulk foi disparado o melhor jogador em campo. É? Tudo que aconteceu de bom no Atlético no jogo foi graças à inteligência do Hulk.